falar em quem pode ser proponente, quais são as etapas de aprovação, os produtos culturais. Obrigado, Regina. Vamos lá, então. Primeiro, um contexto histórico, né? A Lei Rouanet foi criada em 23 de dezembro de 91, tá? E é uma das principais apoios para a renúncia fiscal e para a cultura do Brasil. Ela teve uma evolução muito grande ao longo dos anos. No começo, a Lei Rouanet, quem se lembra, mandava prestação de contas numa caixa com tudo impresso pelo correio. Era punk, tá? A gente mandava as solicitações de alteração para o Ministério da Cultura via carta e recebia um aviso de recebimento, que era a confirmação de que a solicitação chegou lá. Tá? Então as coisas eram bem diferentes do que é hoje. E não dá para minimizar a importância que a Rouanet tem para toda a vida cultural no Brasil. Tá? A gente passou por um período muito complicado para a Lei Rouanet e a gente sentiu na pele. Tá? Com grandes fundações, com grandes projetos, passando muito apuro na época em que a Lei Rouanet estava sendo atacada por todos os lados. Tá? Então é um alívio muito grande, a gente está numa fase em que a gente pode contar com ela de novo para fazer as coisas acontecerem. Aí eu poderia entrar em todas as questões relativas à Lei Rouanet, mas nunca conseguiria falar melhor que o Enilton falou de manhã, então, gente, vamos passar para o que interessa. Um ponto bem importante em relação ao nosso edital é que ele não exige que seja aprovado previamente na Lei Rouanet, tá? Então, esse é um ponto importante. E, na verdade, não é... A maioria dos projetos vai ser depois aprovado na Lei Rouanet, mas nem todos. O Banco do Brasil pode tomar a decisão de falar, olha, o seu projeto não precisa passar pela Lei Rouanet, eu vou aportar no seu projeto em dinheiro direto, tá? É uma decisão na fase de negociação com o Banco do Brasil. Isso dá uma abertura muito grande, principalmente em projetos que podem ser aprovados em artigo 26. Quem aqui sabe do Salic, eu já chego nesse detalhe. Então, isso é bem interessante esse ponto, tá? Um ponto importante para todo mundo é que a gente tem a intenção de colocar projetos que nunca foram antes beneficiados por nenhuma das leis de incentivo nesse edital também, tá? Então, essa é a grande pegada, a grande diferença desse edital esse ano, que o Banco do Brasil abriu essa porta. É claro que projetos que tenham mais laço, com produtores mais experientes, vão garantir mais a questão da viabilidade, mas a gente não está colocando isso como um empecilho para colocar o projeto, tá? Quem pode ser proponente? No caso da Lei Rouanet, uma pessoa física pode ser proponente, e ela tem que ter uma atividade cultural comprovada e ela pode ter até 2 projetos ativos com uma soma da carteira de R$500 mil. Tá? Ou pode ser uma pessoa física, que pode ser uma entidade sem fins lucrativos, uma empresa, uma MEI, e que ela tem que ter finalidade cultural expressa. Se for uma empresa simples, ou pequena empresa, ou mesmo empresa, tem que estar no contrato social. Se for uma associação, tem que estar no estatuto. Se for MEI, tem que estar nos quinais. Mas em algum lugar tem que aparecer o objetivo cultural da empresa, tá? Uma MEI pode ter 4 projetos ativos e R$1,5 milhão na carteira. Então, esse que é o ponto. Se você entrou com o nosso projeto como pessoa física aqui no edital e foi escolhido, mas o seu projeto tem mais de R$1,5 milhão, você não vai poder abrir uma MEI. Você vai ter que abrir uma empresa simples nacional para poder entrar nesses valores para a Lei Rouanet depois. Um ponto importante, tá? O Banco do Brasil só celebra contrato com pessoa jurídica. Então, essa é a limitação. Eu posso enviar no edital como pessoa física, ser aprovado no edital, mas quando eu for assinar o contrato, eu preciso ter uma pessoa jurídica. E a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de intermediação. Eu vou arranjar um amigo para assinar para mim. A gente não pode fazer isso, tá? O ideal seria que essa pessoa física fosse um dos sócios da empresa que vai ser criada depois para executar o projeto. Esse é o melhor dos mundos, tá? Vamos às etapas de aprovação. Aqui eu vou falar com um pouco mais de detalhe, tá? Quem já conhece o Salic sabe bem dessas etapas. Eu quero alertar aqui as diferenças que a gente vai ter por ser aprovado no edital do Banco do Brasil, tá? A primeira etapa é o cadastro do proponente do Salic Web, tá? A gente vai colocar relatório de atividades culturais, cadastrar os dirigentes, cadastrar endereço, e-mail e por aí vai. A segunda etapa é o cadastro da proposta, tá? Onde você vai preparar toda a sua proposta, colocar todos os dados da planilha, vai subir todos os dados da planilha no Salic e vai enviar ele para aprovação, tá? A terceira etapa é a aprovação em primeira etapa. O terceiro ponto é a aprovação em primeira etapa. Hoje o Ministério da Cultura faz um processo muito acelerado de aprovação em primeira etapa, uma curiosidade de bastidor, né? Eles têm um sistema de inteligência artificial que gera um parecer automático, e o parecerista do Ministério da Cultura vai ler esse parecer.
Se não tiver nada muito absurdo nesse parecer, ele aprova, ele nem olha para o projeto. Se tiver alguma coisa mais absurda, ele vai voltar para o projeto, vai dar uma olhada, vai abrir uma diligência, mas se não tiver, passa. Então, você consegue ter aprovação de projetos hoje no Ministério da Cultura em 2 semanas, coisa que antigamente era bem difícil acontecer, tá? Aí ele vai para uma segunda etapa que eu vou falar já. Mas o ponto é, se você tem o projeto aprovado no Ministério da Cultura, quando você colocou a sua proposta, você vai indicar na tipicidade do projeto que ele é um projeto aprovado no edital CCBB 2025, que vai aparecer lá uma lista e você vai colocar lá dizendo que é no seu edital. Ele vai entrar numa fila completamente diferente. Ele vai ser analisado por uma pessoa que vai dar mais atenção a esse parecer. As diligências que porventura chegarem vão ser analisadas muito mais rápido. Então, todo o caminho vai ser diferenciado em relação aos projetos normais que entram pelo Salic Web, tá? Depois disso, a gente tem a captação inicial dos recursos quando é um projeto normal. Um projeto normal, ele fica parado na primeira etapa de aprovação até eu conseguir um contrato de patrocínio, mas é contrato mesmo, não é carta de intenção, não. É contrato, data tal, vou depositar tantos reais. Ou 10% da captação. Tá? Quando eu consigo isso, o projeto é aberto para uma readequação, eu posso remanejar o projeto de várias formas e depois envio ele para a segunda fase. No nosso caso, essa fase não vai existir. Tá? Ela vai direto da primeira para a segunda fase, não vai esperar nenhum tipo de captação, porque a gente sabe que já foi escolhido no edital. Tá? E a última fase é a aprovação em segunda etapa. Tá? Para aprovar na segunda etapa, esse projeto vai para uma vinculada. Então, dependendo do tipo de projeto, vai para a Funarte, vai para o IFAM, vai para a Biblioteca Nacional. E nessa vinculada, um parecerista especializado naquele tipo de projeto vai analisar. A gente aqui paga um preço pelo fato da primeira fase ter sido muito rápida. Aparece muito projeto com problema para a segunda fase, porque o inteligência artificial não pega tudo. Então, quando chega na segunda fase, esses pareceristas costumam demorar mais do que demoravam antes. Então, hoje, a segunda fase de aprovação costuma demorar mais ou menos 90 dias. Tá? Então, temos que tomar cuidado com isso. Principalmente quem está captando projetos que não tem nada a ver com o edital. Se o seu patrocinador depositar dinheiro no seu projeto, começa a ter uma expectativa do projeto começar e você tem que deixar claro para esse patrocinador que isso pode demorar um pouco. Segura a onda, não dá para começar agora porque eu preciso aprovar em segunda fase. Tá? Os patrocinadores que já costumam trabalhar com Lei Rouanet já sabem disso, mas patrocinadores de primeiros projetos eles têm mais dificuldade em entender, então é bem importante contar para eles que vai ter essa demora para aprovação de segunda fase. Outro ponto importante é que na segunda etapa, na aprovação de segunda etapa, é o momento em que mais diligências acontecem. E essas diligências também vão ser acompanhadas pelo Ministério da Cultura de forma diferenciada para todos os projetos que forem aprovados no edital. Projetos na Rouanet podem ser aprovados em 2 tipos de artigo, no artigo 18 e no artigo 26. Tá? O artigo 18 é aquele que quase todo mundo conhece, em que 100% do valor aportado pelo patrocinador vai ser descontado do imposto de renda a pagar, que é o que todo patrocinador quer. O artigo 26, o patrocinador deposita um valor no seu projeto, mas desconta menos que isso no imposto de renda dele. Então, o artigo 26 é o artigo mais difícil de captar. Muito mais complicado captar no mercado coisas aprovadas no artigo 26 do que no artigo 18. E qual é o critério? O tipo de projeto. Tá? Artes cênicas, todos vão ser artigo 18. Exposição, todos vão ser artigo 18. Mas música, só vão ser do artigo 18, música clássica e erudita, ou música regional agora, que facilitou muito a nossa vida, a história da música regional que antes não tinha. Mas música normal, música cantada, popular normal, ela entra em artigo 26. Tá? Isso sempre foi uma dificuldade muito grande para os produtores de música, para poder fazer o projeto deles acontecerem. Aqui no nosso edital isso não é restrição. Tá? Você pode colocar um projeto que tipicamente seria artigo 26 na Lei Rouanet, e o Banco do Brasil pode tomar a decisão de aportar mesmo sem o artigo 26, não tem problema. Ou mesmo falar, não precisa colocar na Rouanet não, que eu vou pagar isso aqui com dinheiro direto. Tá? Então essa não é uma questão, não é uma preocupação que vocês tenham que ter quando enviar o projeto de música que poderia chegar no artigo 26, tá bom? Então vamos falar de planilha orçamentária agora, tá? Bom, o primeiro ponto que todo mundo precisa saber é que existe um modelo de planilha no edital, tá? Esse modelo tem que ser, você tem que baixar esse modelo e é esse modelo que vocês têm que usar. Tá? Por melhor, por mais linda, por mais maravilhosa que seja a planilha que vocês estejam acostumados, é essa que você tem que usar. Se você mandar uma planilha diferente, o seu projeto vai ser desclassificado. Tá? Então toma bastante cuidado com isso. E só para deixar claro, tá? Você pode mudar os subtotais dessa planilha. Essa planilha não está com uma cara de Salic, inclusive, tá? A planilha que está lá. Ela está uma cara do que o Banco do Brasil está acostumado a fazer. Eu não tenho, por exemplo, os subtotais de pós-produção. Eu não tenho aí os subtotais de acessibilidade junto com divulgação como está agora no Ministério da Cultura. Você pode mudar esses subtotais, não tem problema nenhum.
Você pode mudar o nome dos subtotais, mudar a ordem, só tome cuidado com as fórmulas, o total do seu projeto no final continuar sendo o mesmo. Mas você pode alterar os subtotais, tá? E outra coisa é que você pode revisar as rúbricas, você deve revisar as rúbricas, isso aqui é só uma sugestão. E aumentando a questão da sugestão, eu coloquei também no site do projeto uma sugestão de planilha com rúbricas. Então eu coloquei por produto, rúbricas que são normais daquele produto, sabe? Para você dar uma olhada e entender o que a gente espera de planilhas, tá? Um detalhe importante, principalmente para quem conhece o Salic, é que no Salic Web você não digita a rúbrica que você quer, você escolhe de uma lista. E essa lista muda de acordo com o produto e da fase. Então, se você está com um espetáculo de artes cênicas na fase de pré-produção, você vai achar lá a rúbrica de dramaturgista, que é a pessoa que vai fazer todo o roteiro do seu espetáculo. Agora, se você tiver numa exposição, não vai ter dramaturgista lá na lista, porque eles não esperam esse tipo de rúbrica para esse tipo de produto, tá? Então, o que eu fiz foi buscar, pelos produtos certos, algumas rúbricas que tenham a ver, mas é puramente sugestivo, tá? E também não é nenhum demérito você não usar as rúbricas do Salic Web, porque nem é garantido que você vai ter que aprovar no Salic Web. Então, você pode pôr o que você quiser na rúbrica. Eu, como sou saliqueiro, eu coloco só as rúbricas do Salic Web, que vai facilitar a minha vida depois, na hora de mandar para a Lei Rouanet. Tá? Porque senão você coloca uma rúbrica que não tenha na Lei Rouanet, você vai ter que começar a caçar uma parecida para poder mandar para o projeto. Você pode usar uma nomenclatura de rúbricas do Salic Web para facilitar a inscrição. Que eu acabei de falar. No Salic Web, os custos administrativos, acessibilidade, comunicação e divulgação são vinculados. É o seguinte, no Salic Web, a gente tem 3 custos que são sempre vinculados e que eles dependem apenas do valor total aprovado pelo projeto. São os custos de divulgação e acessibilidade, os custos administrativos e os custos de remuneração para captação de recursos. Um deles é 20%, o outro é 15% e o outro é 10%. Você não define essas rúbricas quando manda o projeto para o Salic. Então, você não precisa dizer que no divulgação eu vou colocar divulgação e acessibilidade, eu vou colocar assessoria de imprensa, eu vou colocar divulgação em mídias sociais, eu vou colocar intérprete de Libras, eu vou colocar impressão de folder em Braille. Eu não preciso fazer isso quando eu mando para o Salic, porque é uma rúbrica vinculada, genérica. Já aqui, eu preciso colocar. Tá? Para o Banco do Brasil saber o que você está pretendendo gastar de divulgação, por exemplo, você precisa colocar as rúbricas que você pretende fazer. Tá? Na planilha de modelo que eu fiz, eu já coloquei algumas rúbricas bem interessantes para vocês lembrarem de fazer. E quando você montar essa planilha, preste atenção nas contrapartidas que você quer entregar para o Banco do Brasil, que é bem importante você colocar os custos dessas contrapartidas dentro da planilha, tá? Mas eu vou reforçar agora que o seu projeto pode cobrar ingresso, tá? Vocês podem colocar cobrança de ingressos no seu produto cultural, desde que não seja exposição. Exposição tem que ser necessariamente gratuita. A gratuidade é para exposições, então todas as exposições têm que ser gratuitas. Então, a gratuidade para exposições, então todas as exposições têm que ser gratuitas, tá? R$30 para artes cênicas, então o ingresso para o teatro tem que ser R$30 no máximo e R$10 para cinema. Tá? Esse é tudo no máximo. Tem a questão da meia entrada, que é obrigatória por lei, então você tem que respeitar essa meia entrada. Esse dinheiro vai vir para o proponente. Vai ser descontado a taxa de bilheteiro, então o Simpla da vida, o IMB da vida, vai descontar a taxa e vai ser descontado o imposto. O resto vai para sua conta. É dinheiro seu. Tá? Só que tem uma pegadinha, né? Lógico. Quando você cobra ingresso, o seu projeto no Salic Web exige contrapartida social. Então, você vai ter que pensar na contrapartida social para isso. Contrapartida social, gente, é alguma ação que você faça que visa professores e alunos da escola pública para falar sobre assuntos relacionados com cultura, mas não necessariamente relacionados com o seu projeto. Você pode, por exemplo, estar fazendo uma exposição de artes de qualquer motivo e fazer uma contrapartida social para falar sobre produção cultural. Suponha que você tem um espetáculo teatral gratuito. Você não precisa pensar em contrapartida social do ponto de vista do Salic, é porque a nomenclatura confunde um pouco. Contrapartida social é um produto criado no Salic que tem que ter a administração de cursos para professores e alunos. Eu vou falar rapidinho da prestação de contas. E, gente, eu já ouvi coisas bem malucas em relação à prestação de contas. Gente que entende Lei Rouanet como prêmio, que achou que não precisava fazer nada. Então, tem umas coisas bem malucas por aí, umas histórias bem, bem sinistras, mas só para a gente entender, né? Prestação de contas é uma obrigação e quando o Ministério da Cultura abre as 2 contas no nome do proponente no Banco do Brasil, você já não tem a confidencialidade nessas contas. O sigilo fiscal dessas contas já não existe, porque é uma conta especial. Qualquer pessoa que consiga acessar isso no Salic vai conseguir ver os extratos da sua conta. Então não existe nenhum tipo de confidencialidade. E existe agora no Ministério da Cultura uma coisa que eu achei bem legal, que chama execução monitorada.
sempre que os custos começarem a aparecer no extrato, o Ministério da Cultura vai saber que o projeto começou a gastar dinheiro. E começa a verificar se você já está subindo as notas fiscais relativas a esses custos. Se você demorar mais de 20 dias para subir uma nota, ele vai te mandar um e-mail, uma mensagem, indicando que existem custos que você ainda não subiu, suba esses custos. Tá? Se depois dessa mensagem passar mais de 20 dias, você pode ter uma outra mensagem e pode chegar a um ponto que você possa ficar inadimplente no Ministério da Cultura se você demorar muito para fazer essa prestação de contas. Projetos muito longos, um plano plurianual de 4 anos, por exemplo, você não vai deixar para fazer a prestação de contas de 4 anos atrás, aqui a 4 anos, não faz o menor sentido. Então é por isso que o Ministério da Cultura implementou esse processo. Tá? Então, é muito importante lembrar, prestação de contas começa no primeiro pagamento do projeto. Você não tem que pensar em prestação de contas só quando o projeto acabar. Você pensa em prestação de contas desde o comecinho. Todas as despesas da Lei Rouanet, elas têm que ser lastreadas para um documento fiscal válido. Então, tudo tem que ter nota fiscal. Tudo tem que ter cupom fiscal, dependendo da despesa. Olerite serve, RPA serve, recibo de locação serve, pedido de padaria não serve. Sabe, pedido de loja de material de construção, pedido número tal, e vem tudo bonitinho, escritinho, e coloca aquilo na prestação de contas. Aquilo não é uma nota fiscal, aquilo não recolheu o imposto. Então, isso tem que estar muito atento para todo mundo que presta conta, tá? E é bem importante também vocês tentarem encontrar um contador que saiba fazer isso. Se vocês não decidirem vocês mesmos fazer, ter um bom contador faz muita diferença nessa hora, tá? Então, atenção aos prazos, né? E aquilo que eu falei, a prestação de contas do projeto deve começar no primeiro dia de execução. Tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente na questão de acúmulo de rúbricas no mesmo fornecedor. Suponha que você faça uma exposição e você queira contratar um fornecedor para fazer sua exposição inteira. A cenografia vai ser esse mesmo fornecedor que faz, toda a parte de iluminação, projeto os monitores, coloca tudo para ele, faz uma notona só. Não pode? Porque essa nota vai ser maior que 20% do projeto. Mesmo porque é uma prática muito complicada, né? Você está jogando toda a responsabilidade para um fornecedor só. Então é bem complicado se esse fornecedor não te entregar o projeto, vira uma encrenca, tá? Mas lembre-se disso, tá? Porque isso tem que ser pensado antes do projeto ser executado. Você vai prestar serviço para o projeto e você define quanto que o seu serviço custa. Essa que é a questão. Desde que esteja dentro do valor da rúbrica, porque você não pode colocar, vou receber 50 mil reais por mês como diretor. Isso não pode, porque tem que ter dentro do valor da rúbrica. Dentro do valor da rúbrica, se você prestar serviço, não tem problema nenhum. Você emite uma nota de você para você mesmo e segue a vida. Só que nenhum CNPJ, nem o seu, pode ter mais de 20% do total do projeto. Então, se o meu projeto é de 100 mil, eu só posso pagar 20 mil no máximo para cada um dos fornecedores. Eu acabei de fazer um projeto, eu fiz o Música em Trancoso, e esse projeto é um projeto que gasta muito com passagem aérea, porque a gente manda a OSBA inteira de Salvador até Porto Seguro, então são 130 pessoas pegando avião. E o custo da soma das passagens aéreas deu 300 mil reais, que excedeu os 20% do projeto. Então, o que eu precisei fazer? Em vez de pagar a empresa de turismo para emitir a passagem, eu tive que pagar diretamente para as companhias aéreas. Porque aí era a Azul, era a Latam, era a Gol, aí deu para separar e nenhuma delas ficou com mais de 20%. Mas foi um trabalho, porque para mim seria muito mais fácil pagar a fatura da empresa de turismo e acabou o assunto. Mas eu não podia fazer isso porque estouraria os 20% total do projeto.